Bom, agora vamos a partir desta aula aprender como fazer a manipulação de objetos ou blocos dinâmicos utilizados para serem inteligentes, ou seja, para aplicar tarefas mais práticas com maiores facilidades. Uma das coisas que é interessante saber se trabalhar somente com estas portas e janelas que eu estou sugerindo aqui nesta aula, é trabalhar com suas paredes sem se preocupar em ficar cortando, usando, na verdade, até uma facilidade a mais. Notem que as paredes aqui do meu projeto, elas são inteiriças, elas não são cortadas. Ao passar o mouse por cima, você vê que eu não precisei da trim, não precisei ficar fazendo nenhum tipo de corte para fazer a aplicação desses objetos. Então, nós vamos poder fazer a manipulação sempre trazendo o objeto de um canto para o outro, sem a preocupação. Outra coisa que é importante vocês observarem, que ao fazer a manipulação de uma dessas portas, por exemplo, eu tenho aqui uma porta que está nesta parede. Se eu mudei de ideia, cliquei aqui nela, não precisei nem de move, só de clicar no grip, eu já transporto ela para outra posição. Percebam que a porta, ela automaticamente vai ficar corrigida. Deixa eu deletar aqui esse desenho de piso que está embaixo, porque ele vai nos dificultar a compreender algumas partes da explicação. Pronto. Então, da maneira que nós estamos aqui, ó, estava com a minha porta numa determinada posição, enchi a área do desenho, automaticamente ele corta a parede que estava abaixo, preenchendo a sua área. Então, essa é a primeira funcionalidade que as portas e janelas inteligentes aplicadas nessa videoaula vai nos oferecer. Mas nós temos algumas diferenças derivadas da porta, por exemplo. Aqui na porta eu tenho alguns ícones. Ó. O ícone padrão do bloco é esse quadradinho. Eu tenho este ícone aqui que é redondinho, ele serve para girar a porta. Se ela não tivesse sido colocada na posição adequada, eu giro, ó, e depois é só novamente clicar no grip e encaixar ela na posição, caso a porta estivesse sendo aberta por esta outra direção. Mas não é o caso aqui. Bom, voltando ela à posição original. Caso a parede onde eu tivesse trabalhado a porta não tivesse a largura suficiente, ó, eu poderia vir aqui, aumentar ou reduzir para fazer com que essa porta fosse encaixada numa parede de 20, de 15, de 10, de 5. Isso é muito comum porque hoje em dia, com a época da tecnologia do gesso, nós temos espessuras diferentes. Agora, nós temos também aqui a possibilidade de fazer com que a folha da porta se torne mais ou menos espessa. No caso, por exemplo, de uma porta de entrada de casa ou numa porta de box de banheiro, onde ela vai ser de vidro, portanto vai ser uma porta mais fininha. A partir dessa setinha aqui, ó, puxar e aumentar a espessura da folha da porta, fazendo com que ela fique mais grossa ou mais fina. Uma outra funcionalidade que a gente vai ter aqui ainda neste bloco aqui de inteligência é a porta pode abrir para fora ou abrir para dentro. Nessa setinha aqui, ó, cliquei nela, abriu para fora, cliquei novamente, abriu para dentro. O Snap pode de vez em quando nos atrapalhar, então é interessante ao utilizar essas ferramentas aí, estar com essas opções desabilitadas. Clicando aqui nesta setinha, eu posso também fazer com que a porta padrão que vem inserida, ela vem com 60. Notem que ao clicar nessa setinha, aparecem várias barrinhas cinza aqui, pela medida, cada barrinha 10 centímetros. Se eu puxei para a porta, na porta que estava com 60, passou a ter 70. Se eu quisesse fazer ela ficar com 80, ó, clicaria aqui, ó, contaria mais um pauzinho, 90, 1 metro. Essa porta está limitada a ter até 1 metro de largura, porque quando eu fiz a criação da porta, eu considerei que portas maiores que 1 metro já são portas personalizadas, não seriam desta maneira que a gente ia trabalhar com a construção delas, ok? Então, aqui a gente encerra a inteligência da porta para... Ah, outra coisa, quando eu insiro o bloco, aqui no canto, ela já sai com 10 de boneca automático, porque é padrão. Essa setinha que está aqui na lateral, ó, se eu clicar nela, com o orto ligado, puxar para o lado e colocar 10, notem que aumentei o tamanho da boneca em relação ao grip. Ó. Ao inserir o bloco, ao colocar o grip aqui, eu já teria 10. Bom, não seria o caso aqui,
vou retornar. Da forma que a gente finaliza alguns das possibilidades da porta, sem que ela seja transformada no seu formato básico. Mas notem que nesse botão aqui central, nós temos vários métodos de aplicação da porta em si. Eu tenho a porta com alisar. Se eu escolher aqui alisar off, sai o alisar, fica somente os marcos. Tenho porta off, ou seja, a estrutura e fica somente a folha da porta. Eu tenho também a opção de folha off, que quer dizer, fica o vão, né? Nós temos a passagem da porta com o marco, com alisar, com tudo, mas a folha da porta não tem. Isso aí é muito utilizado, inclusive, no momento, tanto para quando você não tem a porta e tem o vão de passagem com acabamento, como também é utilizado para quando você vai trabalhar com um projeto, por exemplo, de paginação de piso, como eu tenho aqui do lado. Ó. Na paginação, a gente não costuma colocar as folhas da porta, a gente costuma colocar a folhinha da porta, aqui nesse vão aparecer também as opções correr. Nesse caso aqui, ó, aparece correr. Realmente não seria o caso melhor aqui, porque eu estou com ela num local onde tem um vaso. Vou tirar. Mas aí, ó, apareceu a folha de correr aqui. E aí eu posso controlar o tamanho desta folha de correr que apareceu aqui, clicando nas setinhas também, ó. Posso esticar, fazendo com que ela cresça para cá mais 20. E a folha de correr que eu tenho na lateral, ela fica 20 maior, vai corresponder ao tanto que eu vou querer colocar aqui dentro do meu vão. Eu poderia clicar nesse cá também para transportar ele para outras posições. Aqui a gente finaliza todas as funcionalidades da porta para 2D. Vamos ver agora as funcionalidades da janela, ainda para 2D, antes da gente começar pensando nas funcionalidades que possuem para 3D. Só relembrando, 3D da porta, ó, estariam aqui ainda, mas eu, por enquanto, estou não demonstrando elas, tá? Daqui a pouco eu vou demonstrar as inteligências da porta para 3D. Então vamos ver. No caso da janela, não tem muito o que ser feito. Imagine que nessa parede, não é o caso, mas aqui eu tenho uma parede onde tivesse uma janela. Eu escolho inserir bloco e vou procurar pelo bloco de janela. Normalmente você tem que clicar no canto da janela. Clicando nesse cantinho de cá, vai acontecer dele já dar um desconto. Essa aqui é uma planta, se a gente estivesse trabalhando com uma planta baixa comum, eu não teria essa espessura que foi colocada aí de propósito. Então deixa eu colocar isso aqui, como nos projetos tradicionais, como a maioria de vocês vai estar vendo. Pronto. Encaixei a janela aqui, ó, no canto. Encaixado. Um pouquinho maior que a porta. Para quê? Para que esse contorno da linha da parede seja cortado automaticamente. Se por um acaso eu tirar essa janela daqui, ó, a parede volta ao normal. Se eu transportar e encaixar ela em outra parede, ela vai estar sempre cobrindo e fazendo com que o projeto volte ao normal. Então, ela cobre, e não só isto. Na vida real, realmente o granito da janela, ela tem um certo balanço. Então isso corresponde à representação que ela teria na vida real. Aí, só que eu inseri todas as janelas desse bloco inteligente vêm com 1 metro de largura. Se eu, por exemplo, tiver certeza que ela aqui fica afastada, fica encostada no canto, e eu tivesse uma janela que tivesse 1,20 m, por exemplo, era só clicar nessa setinha aqui, ó, puxar para o lado, digitar 20, e ela estaria automaticamente com 1 metro de largura. Mas se não fosse este o caso, eu não sei o tamanho, mas essa janela, ela vai de fora, mas ela é centímetros de cada canto. Então, encostado com o canto. Esse lado de cá, eu vou clicar nesse cantinho, perfeito. Está encostado. Eu quero desencostar, vou clicar nessa setinha para a esquerda, 10. Agora eu vou clicar aqui neste, puxar, digitar 10. Notem que automaticamente a janela obedeceu o afastamento de 10 centímetros a partir do canto. Uma outra coisa que poderia
acontecer também ainda com a janela, ela não está virada do lado correto, e exatamente como na portal. Nós temos a opção aqui, ó, de girá-la, para ela estabelecer 90 graus, 45, depende da opção que você tem. Se eu tivesse, por exemplo, querendo trabalhar com essa janela, para ela ficar virada para a porção de baixo e não para a horizontal, como está aí, ó, é só obedecer. Percebam que aparecem umas setinhas aqui, né, uns tracinhos de 45 e 45 graus. Alinho o meu mouse com esse que está aqui na horizontal, ó, ela já ficaria na vertical. Eu poderia clicar aqui de novo no grip, ou seja, nesse nozinho quadradinho, encaixo ela aqui no canto da parede usando o snap, e ela já estaria na parede aqui do canto. Lembrando que a impressão aqui de que ela está mal encaixada é somente porque isso é uma planta baixa humanizada. Mas olha lá, corrigiu, cortou a porta, sobrepôs e já colocou o desenho perfeitamente. Então, a gente finaliza aqui as funcionalidades da janela em 2D. E com isso finalizamos a utilização dos dois blocos com inteligência em 2D.